Queridos amigos, pela TV A Caminho da Luz, estamos iniciando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Esse é o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, da série dos 13 livros que fala sobre o mundo espiritual. Nós vamos, antes de falar do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça e que o nosso programa possa ser um programa abençoado. Pedimos também aos companheiros que estão nos assistindo que assistam os programas anteriores no site da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, ou pelo canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal. Está gostando do programa? Comente, dê o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam também assistir. Queridos amigos, no capítulo da semana passada, você vai se lembrar que Aniceto, André Luiz e Vicente foram para a mata. Eles haviam trabalhado a noite toda, naquele trabalho na casa de Dona Isabel, acompanhando toda aquela movimentação espiritual de atendimento. E agora eles então foram para uma mata, diante das árvores, para o repouso, para descansar. Descansaram algumas horas e quando eles se despertaram, eles viram uma certa movimentação. Era uma charrete com um muar, ou seja, com um burro. E esse burro, na verdade, havia desferido um coice e pegou na cabeça do charreteiro. Mas o que nos chama a atenção é que duas pessoas estavam socorrendo o charreteiro, mas tinha uma equipe de espíritos ali, espíritos ligados àquela região da mata. E há uma coisa interessante que um diz ao outro, mas você não acompanhou, não vigiou? E ele diz, olha, o que a gente pode fazer? Ele estava surrando o animal, batia de uma maneira desordenada, estava totalmente enlouquecido. O animal é dócil, mas num determinado momento, o animal se irritou de tal maneira que o animal então deu um coice nele. Então nós percebemos nessa conversa que a mata é protegida. Tem os espíritos que protegem a mata, que tira da mata as essências que nós necessitamos. E é ali que os espíritos superiores vão para buscar o seu descanso. É muito interessante tudo isso, né, André Luiz? É verdade, porque nós passamos a ter uma realidade que até então nós não conhecíamos. E hoje nós vamos ter a oportunidade de darmos continuidade no capítulo 42º, que tem como título Evangelho no Ambiente Rural, quando André Luiz inicia: apagados os comentários mais vivos, relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza: nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, podereis interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu, presuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro, que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. André, agora nós vamos entrar numa lição longa, que é a explanação do Evangelho, a leitura, a explanação. Nós também vamos procurar dar algumas pausas para ver e tentar interpretar algumas coisas que Aniceto está. Mas o que nos chama a atenção é que o espírito que comandava aquela região da mata, ele então, conhecendo Aniceto, porque são espíritos conhecidos de longo tempo, ele diz: Aniceto, gostaríamos de aproveitar a sua presença aqui
para que você fizesse o evangelho para nós aqui, para que você explanasse uma mensagem de Jesus. E ele foi buscar um livro, logicamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas os espíritos também usam livros, usam apetrechos. Nós estudamos isso no Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho ia ser aberto para que pudesse, então, aberto ao acaso, trazer uma página para que pudesse ser comentado. Veja, André, os espíritos superiores aproveitam qualquer oportunidade e aproveitam um espírito que tem um conhecimento um pouco maior, porque Aniceto, sem sombra de dúvida, é um espírito de envergadura espiritual maior do que aqueles que ali estavam. Então é natural que eles iriam, no bom sentido falando, explorar um pouquinho Aniceto naquele momento. E é interessante também que nós voltamos a repetir. No mundo espiritual existe toda uma hierarquia. Nós vemos, por exemplo, no meio espírita, casas espíritas sendo leiloadas os seus cargos de direção. Nós vemos, por exemplo, a cidade de Nosso Lar, que está há muitas décadas com o mesmo governador. Nós vemos, por exemplo, estas atividades que envolvem narradas por André Luiz. Vimos há pouco Alfredo, que também já está há um tempo dirigindo Campo da Paz. Então nós estamos notando que no mundo espiritual existe toda uma hierarquia. E naturalmente, por Aniceto ser um espírito instruído, um espírito que já trazia consigo noções do lado espiritual, já trazia uma luz interior, naturalmente, por onde ele passava, chamava-se a atenção. E as pessoas utilizavam do seu conhecimento, da sua ajuda. Então nós passamos a notar que quando trabalhamos para o bem, não existe religião como barreira, não existe raça como barreira, não existe se é na zona rural, se é na cidade, onde for. A lei que emprega é o amor e o trabalho ativo. Continua André Luiz. Fixando a página escolhida, começou a meditar. Enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte, houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstraram grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram, igualmente, de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente, excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de Nosso Lar. André, aqui acho que a gente poderia fazer um comentário, porque eu gostaria de descrever um pouco, porque quando nós estamos lendo uma obra dessa, nós estamos aqui analisando o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo, né? Então, o que André Luiz está descrevendo é a mata, o lugar que eles se encontram, na crosta, aonde nós estamos. Então, isso gera um pouco de dúvida para o nosso telespectador, para aquele que muitas vezes lê a obra, porque às vezes não consegue ver em que tempo que está sendo colocado. É um tempo ligado ao mundo espiritual, é um tempo ligado à crosta, né? Então vejam, eles foram repousar num lugar de muitas árvores, numa zona rural. E ali então, quando é pedido para fazer o evangelho, que trazem aí o livro, há um detalhe que é muito interessante. Quando ele fecha os olhos, uma luminosidade, que é uma característica dos espíritos superiores, invade o seu cérebro.
a sua fronte. Não é? E um outro detalhe é que os animais também foram se aproximando. Os animais também. Só que eram os animais encarnados, não é? Porque nós sabemos também que os animais vivem no mundo espiritual. Eram os animais que viviam naquela mata. E a harmonia era propícia para que a mensagem do Evangelho pudesse ser para todos aqueles que ali estavam o bálsamo que pudesse auxiliar aqueles corações, já que a prece, o Evangelho, é momentos que nos traz paz íntima, que nos traz alegria para o nosso coração. E aqui nós podemos recordar de Jesus quando esteve em nossos meios há mais de 2000 anos atrás. Jesus também procurava sempre levar a boa nova, a boa notícia, os seus ensinamentos de amor, de paz e de luz, através desses conclaves de paz e de harmonia em meio à natureza. Diga-se de passagem, nós notamos que povos instruídos do lado espiritual, como os essênios e os druidas, tinham pela natureza uma verdadeira veneração. Era um templo a céu aberto. Nós que criamos muitas modernidades, que vivemos muito voltado para o que o mundo material nos dá, esquecemos que por detrás do mundo material existe o mundo regido pela natureza, a qual tudo que nós temos hoje é a natureza quem provém. Desde os remédios, desde as habitações, com a participação em algumas construções e por aí afora. Então aqui nós ficamos imaginando como realmente deveria ter sido belo este dia em que André Luiz, Aniceto, Vicente tiveram a oportunidade de estudar os ensinamentos de Jesus junto da natureza, tendo como som de fundo o moar dos animais, tendo como som de fundo a cantarola dos pássaros e a brisa através do vento. Então, realmente, era uma verdadeira harmonia, era uma verdadeira orquestra, a qual André Luiz tem a oportunidade de nos narrar e descrever com muita propriedade. Continua André Luiz. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19º, 20º e 21º do capítulo 8º da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Antes de nós entrarmos no comentário pela qual Aniceto vai tecer essa belíssima epístola que se encontra no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aquela carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos. E Paulo fala exatamente da corrupção humana. Paulo fala do homem que não consegue viver sem enganar os outros. Então é uma exortação, essa mensagem de louvor para todos aqueles que querem a glória, a liberdade. Então ele fala para nós exatamente essa questão. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então nós precisamos nos manifestar. A reforma é de baixo para cima. Não é de cima para baixo, não é imposta por Deus
e nem por Jesus. Ela se faz em nossos meios, pelo coração abnegado de cada criatura que quer se transformar. Agora nós vamos ver uma belíssima narrativa de comentário feita pelo nosso irmão Aniceto, e nós vamos ver que beleza que é o comentário que ele faz em torno dessa mensagem. Não é mesmo, André Luiz? Continua a narrativa. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mas pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas, traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína, escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora, desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria, dominam os mais fracos e exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes, encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre,
não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna, ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal, sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio, convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente a plantas infatigáveis, operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra tem uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem.
e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos, sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. É um belo discurso que Aniceto faz para aquelas pessoas que vivem no campo, que vivem nas matas. É um comentário magnífico, buscando desde o oxigênio, que é o alimento mais importante pela qual todos nós necessitamos. E ele vai repassando pela natureza, pelos reinos, como o reino vegetal, depois o reino animal, depois o reino hominal. Dentro de uma cadeia da evolução divina, é como ele mesmo faz essa cronologia. O homem acaba se alimentando do animal e o animal acaba se alimentando do vegetal, tendo uma cadeia natural de desenvolvimento, onde esses três mecanismos, todos eles são e têm órgãos. São espíritos orgânicos, tanto o vegetal, quanto o animal, quanto o hominal, ou seja, vivem após a morte e se reproduzem naturalmente dentro da necessidade da volta para a Terra. Então ele faz aqui, André, nós poderíamos comentar um pouco a beleza do comentário que ele faz, porque é um comentário para aquelas pessoas que cuidam da natureza. É uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de buscar na natureza o que há de mais belo, e aqui nós conseguimos enxergar a grandeza que é o espírito de Aniceto. Nós sabemos que a natureza é uma preocupação, ou melhor, deva ser uma preocupação de todos nós. Recentemente, no Brasil, há coisa de alguns meses atrás, nós sabemos que a Noruega é um dos países, ou o maior país que investe na manutenção da floresta amazônica. E pelo relaxo do Brasil, pela falta de consciência dos nossos governantes e pela falta de transparência, eles cortaram pela metade a ajuda bilionária que eles dão para a preservação da floresta amazônica. Então, os países sérios do nosso abençoado planeta, pessoas de bem, independente da religião, se é que muitos têm uma religião, vê na natureza a oportunidade de preservar o muito que a natureza nos dá. No nosso modo humilde de ver, Aniceto não falou apenas para aqueles companheiros que estavam na mata. Muitos ali eram espíritos elementais, muitos ali podiam ser índios desencarnados, muitos ali espíritos que faziam a segurança da mata, a segurança das rodovias, como também tinha o superior hierárquico, que também já tinha uma noção, pode não ter a noção de Aniceto, mas para desenvolver um cargo de chefia, necessário que ele tenha muito mais do que boa vontade, também é necessário que tenha conhecimento. Então, esta preleção, baseado na Epístola aos Romanos, que Paulo, apóstolo da gentilidade, nos ortoga, é mostrando para todos nós que enquanto nós não respeitarmos a natureza naturalmente vai reagir conforme nós agimos para com ela. A temperatura cada vez mais elevada, o clima fora do que se havia no passado. Hoje
Nós deixamos de ter aquelas 4 estações pré-definidas para termos nitidamente 2, chuva em hora errada, calor em hora errada, frio em hora errada. E o mais engraçado de tudo isso, a culpa é de Deus. A culpa é dos outros, não, a culpa é nossa. É de cada cidadão. É de cada pessoa que não vigia os seus atos, que não vigia a sua postura. Às vezes, uma atitude insignificante gera um desequilíbrio enorme na natureza. Quando nós estudamos biologia e ensino fundamental, nós sabemos que se exterminar um pequeno inseto, toda uma grade é perturbada. Estamos falando de um inseto que muitas vezes nós olhamos no chão e nem enxergamos. Então nós precisamos ter a ciência. É interessante que um filósofo diz assim: a borboleta que voa no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte, faz chover na floresta amazônica. Tudo na natureza está ligado. Tudo tem relação. Então nós precisamos evoluir um pouco mais e deixar de preocupar apenas com o mundo material, porque daqui nós não vamos levar nada. Mas o planeta é de nossa responsabilidade. Somos herdeiros dele. Então que possamos fazer do planeta Terra uma morada mais equilibrada e mais serena. É verdade. Nós também poderíamos fazer uma grande reflexão sobre essas questões que hoje acontecem no campo das catástrofes, né? Uma grande parte dessa catástrofe não é uma catástrofe natural. Ela é uma catástrofe feita pelo próprio homem. Então nós vemos, por exemplo, aquele desmatamento através de incêndios que acontecem para poderem aproveitar aquela área para a criação de animais e para que pessoas ganhem dinheiro, muitas vezes plantando grãos. E nós percebemos que não se há, por parte do governo brasileiro, que deveria ter essa grande preocupação, já que nós temos um dos maiores pulmões do mundo, que é a Amazônia. E, na verdade, quando nós vamos ver, o desmatamento se faz pelos políticos, que são homens que se enveredam pelos cargos públicos, exatamente para defender aquilo que eles julgam ser os seus patrimônios. O homem esquece que tudo isso que nós hoje temos no planeta pertence a Deus. Nós apenas somos usufrutuário de tudo isso. É como o André muito bem colocou, nenhum de nós temos um passaporte eterno para viver na crosta. Nós temos um passaporte que vai durar alguns anos, 70 anos, 80 anos, alguns 50 anos, alguns vão chegar aos 100 anos. Mas a grande verdade é que nós não podemos esquecer que não adianta essa cobiça do homem por ter, já que nada disso nos pertence. Por isso que quando eu começo a entender a lei de Deus, eu começo a perceber a importância de começar a trazer para dentro de minha alma um comportamento diferenciado no que tange a natureza. Então hoje eu sou convidado a cuidar da natureza, a cuidar desse ambiente que Deus nos ofereceu, que é o nosso oxigênio, que é da onde nós tiramos a essência para respirarmos com sabedoria, com tranquilidade. Vamos analisar um pouco as grandes cidades do mundo, do planeta, aonde há mais poluição. E essa poluição é gerada pelo homem, pelo seu descontrole, porque cria-se a máquina e os aparatos para ganhar dinheiro, mas não criam
propositadamente, porque é muito caro, segundo eles, um mecanismo que possa eliminar essa condição que nos traz um mal muito grande para a nossa saúde, que é a poluição. Então, André, realmente nós precisamos rever muita coisa para analisarmos melhor o que é ter um bem-estar aqui na Terra. E, naturalmente, Aniceto nos dá também uma verdadeira aula a respeito do nitrogênio, essa partícula que nós ainda temos pouquíssimo conhecimento acerca dela, para não dizermos que nada sabemos. Então, realmente, se nós olharmos as entrelinhas dos livros psicografados por Chico Xavier, nós vamos ver muitas revelações encobertas, que às vezes uma leitura rápida, às vezes uma leitura superficial, não nos dá essa oportunidade. Por isso, nós vamos aproveitar a grande audiência que nós estamos tendo nesse programa para convidar os amigos que nos assistem a deixarmos de ler para começarmos a estudar. Às vezes nós pegamos um livro e lemos em uma semana. Vamos ler um livro por mês, não tem problema, mas vamos ler entendendo o que o livro quer dizer. Às vezes a pessoa leu na vida dela 1000 livros, não reteu nada. Por quê? Porque faz uma leitura superficial. Às vezes vai ler antes de dormir, já está cansado, já está cansada, já está quase dormindo diante do livro. Um livro como Os Mensageiros, um livro da Lavra Mediúnica do Chico, não tem como você ler antes de dormir. Você tem que estar bem, fazer uma prece, Senhor, que eu possa entrar na história, que eu possa compreender o que o Espírito, seja André Luiz, seja Emmanuel, seja Humberto de Campos, seja quem for, que eu possa entender o alcance, a veracidade da mensagem que eu estou tendo contato. Então, neste pequeno discurso, que naturalmente Aniceto deve ter falado muito mais coisa, isso aqui foi o que Emmanuel permitiu que André Luiz transmitisse ao nosso querido Chico, já nos dá uma verdadeira aula que nós ficamos até perdidos. Porque é uma coisa simples, é uma coisa que não precisa de muito estudo para se entender, mas é uma coisa também que não damos valor. É uma coisa que nós deixamos passar por nós, menosprezamos o assunto, e aí nós vemos Aniceto, um espírito comprometido com o seu progresso e com o progresso da coletividade, suscitando-nos, convidando-nos ao aperfeiçoamento e à transformação. Continua André Luiz. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso da iniquidade imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Ele arremata, na verdade, Aniceto naquele convite amoroso a todos para que possam, então, começar o trabalho individual, para que amanhã possamos, então, unir os nossos corações para o desenvolvimento de um trabalho coletivo. Então, André, essa mensagem foi uma mensagem muito bonita. Ele repara os animais, contemplando os animais. Nós percebemos que os grandes espíritos que passaram pela Terra no corpo físico, todos eles eram amantes dos animais. Amavam profundamente os animais. A história está campeada com estes exemplos. Nós vemos o nosso próprio Chico, o médium desta obra, Chico Xavier, tinha uma veneração
pelos animais, um respeito não só pelos animais, como também pela natureza. Esse assunto foi iniciado no programa anterior e nós demos o exemplo naquele programa e vamos dar nesse também. O Chico, quando era jovem, adolescente, o Chico ele ia para o açude, por exemplo, e ficava meditando algumas horas, em contato com a natureza, em contato com o seu próprio eu. Então nós vemos que esses grandes vultos que passaram pela Terra, extraordinários homens e extraordinárias mulheres, utilizavam o magnetismo da mata para poderem darem continuidade na tarefa que lhes eram devidos. É verdade. André, nós estamos partindo aí para o encerramento das nossas atividades, mas antes nós gostaríamos de convidar o nosso telespectador para o culto do Evangelho no Lar, que eu faço todos os domingos, às 18 horas, na minha casa. Gostaria de convidar você. Eu sei que você está se perguntando, mas como? Eu não posso ir para Itapira. O André vai explicar certinho como funciona a sua participação ao vivo no Evangelho no Lar. E também passar os nossos e-mails para que os nossos telespectadores possam se comunicar conosco. E também, André, falar um pouquinho dos programas anteriores, não apenas do livro Nosso Lar, mas também do livro Os Mensageiros. Os nossos e-mails são, como você está podendo ver na telinha, do nosso querido Sérgio Vilar, é vilarsergio10@gmail.com, e o nosso é vilarandré2@yahoo.com.br. Você pode também assistir tanto este programa quanto os demais, como o estudo do livro Nosso Lar e outros mais, através da grade de programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br. Funciona tanto pelo computador quanto pelo celular, para os amigos em Portugal, telemóvel, como você pode ver no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, lá tem a playlist do programa de hoje e os demais programas. Comente, compartilhe e dê o seu like. A sua participação é muito importante. O culto do Evangelho no Lar é pela fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar, curta a página e você vai ver todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, na nossa linha do tempo, o vídeo iniciando o vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, nós estamos encerrando um programa pela TV A Caminho da Luz e o programa é Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde, mas que Jesus nos ilumine em nossa caminhada hoje e tudo sempre. Um beijo e um abraço a todos.